Olá, olá, 1h mais 15 em todo o Maranhão. Está reunida a maior rede de comunicação do estado, a Difusora do Maranhão, através da informação. Estamos no rádio e também na TV. Vamos juntos conferir os destaques desta terça-feira. Hoje aqui o Clube do Bolinha, no Jornal da Difusora, primeira edição. Eduardo Ericeira, John Coutrin e Gesael Max. Vamos juntos até às 2h18 da tarde. Vem com a gente aqui, ó. Hoje é terça-feira e você confere os bastidores da política, os corredores do poder em destaque. Brandão anuncia novos secretários. Vereador Paulo Vitor assume a pasta da Cultura. Governadora Rosiana diz que agora o Maranhão está respirando novos ares, hein? E o senador Roberto Rocha se despede com um já vai tarde do governo Dino. Em Brasília, prefeitos maranhenses participam de reunião em comissão que investiga possível favorecimento na distribuição de verbas públicas do MEC. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Já estamos no ar para o Maranhão inteiro de audiência, agradecendo, claro, a sua participação conosco também, já pelo WhatsApp aqui do Jornal da Difusora, mandando a sua mensagem. Você daqui a pouquinho a gente registra qual bairro, a cidade que você está acompanhando o programa, 98991968622. Para você participar, mandando sua mensagem aí e daqui a pouquinho a gente vai divulgar aqui o seu nome, tá bom? Bom saber que você está com a gente aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Hoje é terça-feira de muita chuva, pelo menos aqui na capital maranhense, dessa época do ano, né? O estado todo praticamente, mas aqui na manhã de hoje já muita chuva na capital maranhense. Vamos para Brasília, porque por lá o prefeito confirmou o pedido de propina por pastor evangélico para liberar verba do MEC. Prefeitos maranhenses foram convocados para essa reunião que acontece agora. Quem está acompanhando a reunião lá em Brasília, na Comissão de Educação, é a nossa correspondente Raniele Veloso. Vamos falar com ela então, contato com Brasília aqui. Raniele, uma boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto Melo. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Bom, a sessão da Comissão de Educação acabou agora há pouco. 5 prefeitos foram ouvidos, dentre eles 3 do Maranhão. E o prefeito de Luiz Domingues, Gilberto Braga, do PSDB, confirmou aos senadores que sim, recebeu esse pedido de propina e até o pagamento em 1 quilo de ouro. E que esse pedido foi feito, inclusive, na frente de outros prefeitos. Vamos ver o trecho da fala do prefeito. E lá nesse almoço que não estava o ministro não se encontrava lá na hora do almoço, só estavam os 2 pastores, o pastor Arilton Moura e o pastor Gilmar Santos. E nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. E a conversa lá era muito bem aberta. Ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim, você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região é região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro. Ele fala aí, Adalberto, do pastor evangélico Hamilton Moura, que era um pastor ligado a Gilmar Santos, que tem uma ligação com o ex-ministro da Educação, agora Milton Ribeiro, e também com o presidente da República, Jair Bolsonaro. A denúncia que pesa sobre eles é de pedido de propina para a liberação de verbas do MEC e com favorecimento do ex-ministro da Educação a pedido do presidente da República. Além do prefeito Gilberto Braga, outros 2 prefeitos do Maranhão também foram ouvidos hoje pelos senadores. Trata-se do Calver Filho, do município de Rosário, e também do Helder Aragão, do município de Anajatuba. Os 2 negaram qualquer pedido de propina. Porém, os senadores observaram uma semelhança. Os 2 prefeitos que negaram tiveram recursos liberados para os seus municípios pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Por exemplo, em Rosário, há liberação aí de recursos para 7 obras, sendo que 2 já estavam inacabadas de outros governos. Outros 2 prefeitos também foram ouvidos. O Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis, aqui do estado de Goiás, que confirmou o pedido de propina, e também o José Manuel de Souza, prefeito de Boa Esperança do Sul de São Paulo,
que também confirmou o pedido. Na próxima quinta-feira, os 2 pastores evangélicos e o presidente do FNDE devem ser ouvidos aqui pela comissão. Eles foram convidados. E só lembrando que outras denúncias pesam pelo Ministério da Educação, como, por exemplo, a compra de ônibus escolares com um sobrepreço de até 700 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União barrou o resultado do pregão da licitação, que seria divulgado hoje. E também, além disso, mais de 3 mil obras inacabadas em todo o país. Volto com você. Vamos falar de outro assunto aqui, mas a Raniele já fez as contas aí. Então, a gente já tinha informação, né? Mas a gente ouvindo do prefeito, ele mesmo falando como foi a reunião, detalhes da reunião, chama atenção realmente. Raniele, vamos falar agora sobre o combate à fake news, porque a Câmara e o Tribunal Superior Eleitoral assinaram um termo aí para combater essas fake news, não é isso? Hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Arthur Lira, junto com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, e o vice-presidente Alexandre de Moraes, que vai assumir o tribunal no período das eleições deste ano. Esse termo de cooperação consiste em barrar a disseminação de fake news, sobretudo no processo eleitoral, que a gente observou que isso foi muito latente em 2018. É tanto que nesta semana, aqui na Câmara, pode ser avaliado aquele projeto de lei que a gente já falou aqui, que combate as fake news e criminaliza quem financia a disseminação de mensagens falsas em massa, além de regras para provedores, buscadores e também aplicativos. Nesse termo de cooperação que foi assinado hoje, que também faz parte de um protocolo de intenções, de um programa de enfrentamento às notícias falsas, prevê uma série de medidas. Dentre elas, vou citar algumas: conscientização da população sobre a prática de desinformação e também denúncias e criação do uso de redes para desinformação e condutas ilegais, ou seja, aplicativos podem ser criados e outros canais podem ser criados para denúncia dessas mensagens falsas, além do combate do envio de mensagens em massa de propaganda política irregular e também divulgar conteúdos oficiais produzidos pelo TSE. A Câmara vai ter como esse objetivo ser também canal de informação oficial, além de ações de capacitação e treinamento. Esse termo de cooperação tem a validade de 5 anos e uma comissão conjunta com integrantes da Câmara dos Deputados e do Tribunal Superior Eleitoral também vai ser formado para enfrentar a desinformação. Obrigado, Raniele. Parabéns pelo trabalho mais uma vez e até amanhã. Falamos ao vivo de Brasília com a Raniele Veloso e eu quero ver aqui os nossos colegas da bancada, porque Raniele observou bem aí, né? Os 2 prefeitos que negaram até agora a situação lá no MEC em relação ao pedido, né, de algo, de recursos, de ouro, enfim, de qualquer coisa por conta da liberação de verbas. Dos prefeitos que até agora foram ouvidos na Comissão de Educação, os 2 aqui do Maranhão, que disseram que isso não aconteceu, tiveram as verbas liberadas. Geisel Marques. Olha, eu quero até relembrar, eu vou deixar esse ponto específico para os meus colegas, porque eu quero relembrar, boa tarde a todos aqui, todos que estão em casa, eu quero relembrar de um outro episódio que não tem sido muito explorado na mídia, envolvendo esses pastores, que foi um evento que ocorreu na cidade de Salinópolis, se eu não estou enganado, no Pará, onde houve a distribuição de 1.000 Bíblias, ao custo de R$70 cada uma, pagas com dinheiro público, foram distribuídas essas Bíblias, onde nelas continha a foto, uma propaganda, uma espécie de propaganda política do pastor Arilton Moura, do pastor Gilmar Santos e inclusive até do ministro, então ministro da Educação. Numa mistura que a gente tem visto nesse episódio, do profano com o sagrado, de um modo que a gente sabe que onde se faz esse tipo de mistura, religião com Estado, não estou falando de religião e política, porque é preciso que a religião, que os religiosos ou que esteja também dentro da política, e o contrário também. Agora, misturar política e, aliás, Estado e religião é sempre muito perigoso. Inclusive nos estados onde acontece isso, que são os estados teocráticos, onde se tem o líder da nação e o próprio líder religioso como uma única figura, se cometem os mais completos absurdos em nome de Deus. E isso é um perigo. E nos estados, um pouco de conhecimento não faz mal para ninguém. Nós vivemos num estado laico, onde deve haver a separação de Estado e de religião. Nos estados confessionais, que não é o caso no Brasil, existe uma religião
oficial. E algumas decisões do Estado, elas são reservadas para a religião. Nós não temos o Estado confessional no Brasil, mas o que acontece nesse caso de a religião estar interferindo em decisões do Estado é uma característica de Estado confessional. Fere, inclusive, a legislação, a nossa Carta Magna, que é a Constituição brasileira. Então, isso é um perigo, ainda mais quando temos um país onde hoje um dos pilares que dá sustentação ao governo federal são os evangélicos. E eu sou evangélico e digo que me envergonho disso, porque muitas vezes nós evangélicos estamos trocando. O tal do cristão bolsonarista às vezes é mais bolsonarista do que cristão e está confundindo os Messias, o Messias da Bíblia com o Messias do Planalto. Boa tarde, Eduardo. Olá, Adalberto. Muito boa tarde a você, boa tarde ao Geisael, ao John, a todos que nos acompanham. Em relação a essa questão até, eu não ia mencionar isso, mas já que o Geisael falou e a gente acaba acrescentando um ao outro, essa questão de religião é algo que a gente tem que saber debater também, né? Não só a questão da religião evangélica, mas a própria religião católica, eu sou católico, ou qualquer outra religião. Não é a religião que molda a pessoa, que cria o caráter da pessoa, é a pessoa como ser, como próprio. A pessoa não tem que se blindar por uma religião, ela tem que praticar aquilo, os ensinamentos, enfim, a fé ou todos aqueles sentimentos bons aqui, na humanidade, com a humanidade para com o próximo. Você não tem que se blindar porque eu sou evangélico, porque eu sou católico, porque eu sou banda, porque eu sou qualquer outro tipo de religião. A gente não tem que se blindar disso. A gente tem que praticar aqui com nós mesmos, nossos atos e também para com os outros. Só um adendo em relação aqui o que Geisael falou, que eu acho que seria interessante falar também. Em relação a essa questão aí do Ministério da Educação, é o Milton Ribeiro, agora ex-ministro da Educação, é muito complicada essa decisão, né? Dizer que não recebeu, mas foi liberado aí pelo FNDE. Isso tem que ser investigado ainda. Por que receberia então? Porque eles simpatizaram com os prefeitos aqui do Maranhão ou de qualquer outro prefeito de qualquer parte do Brasil. Então é uma situação bem delicada que sim, deve ser investigada. A Ranieri trouxe um número absurdo aí, um superfaturamento que pode chegar a 700 milhões em compra aí de ônibus escolar. A gente está falando de quase 1 bilhão. E, infelizmente, o povo brasileiro, ele já se acostumou com essas cifras como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente não pode se acostumar com isso. Ele está falando de 700 milhões. Se esse dinheiro fosse investido de forma correta, qualquer setor, e a gente está falando de educação, que é um dos setores principais de serviço público à população, e que se aqui no Brasil tivesse uma educação melhor, certamente o nosso país teria mais consciência e seria mais desenvolvido. Então, isso é algo que a gente não tem que encarar como realidade, como naturalidade. Um desvio de 700 milhões, ou que seja de qualquer cifra. Porque ele está falando de quase 1 bilhão de reais em um único setor, que é o setor da educação. Só em relação a essa questão do fake news, Adalberto, só para finalizar, a Ranieri trouxe um tema importantíssimo, a assinatura é legal, muito bom na teoria, aí Câmara, também o Tribunal Superior Eleitoral, ministros envolvidos, a própria classe política, a partir aí do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, mas isso tem que ser colocado na prática. E não é fácil o combate à fake news. Eu acho que é super importante, ela falou sobre essa questão da conscientização da população, acho que é super importante, as pessoas também têm que praticar isso e combater de fato fake news, mas tem que ter uma fiscalização pesada em relação a isso e punição. Punição. Às vezes os próprios políticos, aí eles acabam colocando fake news, acabam espalhando fake news, basta você ver. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Essa eleição é uma eleição muito delicada em relação a um tema muito delicado que já vem acontecendo em outras eleições, mas peço para a atenção do público eleitor, da população como um todo. Muito cuidado na checagem de informações, em quem você confia e aonde essa informação está sendo direcionada para não cair em fake news. Vamos em frente, 1h mais 28 minutos. Você ligado aqui no rádio e na TV, no Jornal da Difusora, em sua primeira edição. O governador Carlos Brandão continua anunciando novos secretários. A gente vai informando aqui, assim como fizemos ontem, e análise pedindo aqui aos nossos colegas comentaristas. Vamos botar na tela, primeiro, aqui, o anúncio que foi feito de novos auxiliares. Na Junta Comercial do Maranhão, Sérgio Sombra, continua, né, já estava. Na Agricultura Familiar, Diego Rocha. No Detran, o Everton Pereira, mudança por lá. Chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira. O Cauê Aragão, na Agência Estadual de Defesa Agropecuária. No Instituto de Colonização e Terras, no ITERMA, Anderson Ferreira. Na Empresa Maranhense Serviços Hospitalares, Marcelo Duelib. Paulo Sérgio Rodrigues foi convocado para a Secretaria da Região, como secretário da região Tocantina. E o Marco Aurélio Freitas assume a Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão. Essa tarefa bem difícil, né? O Marco Aurélio lá à frente da CAEMA. Vamos deixar na tela aqui e pedir a opinião dos nossos colegas sobre alguns dos nomes. John Coutrinho, começando com o John. Boa tarde, John. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Vamos lá, não é? O Sérgio Sombra continua. O Everton Pereira, uma indicação do PP, do André Fufuca. Na verdade, sai uma indicação do André Fufuca, né? Era o nome, o Diego Rolim é do PP também, foi indicação do André Fufuca, presidente estadual do partido. Só fizeram uma troca, não é? O Sebastião Madeira é aliado do Brandão de muito tempo, amigo, não é? Desde o PSTB,
já era cotado para a Casa Civil. Nós temos aqui o Marcelo do Alibe, que a esposa já trabalhava ali na SES. Nós temos o Marco Aurélio Freitas. Se eu não me engano, o Marco Aurélio foi secretário da CEMOSP, na época do João Castelo. Também, da época do PSDB, o Castelo era do PSDB, o Marco Aurélio também era do PSDB. Então, ele era o ex-secretário de obras do município de São Luís na época do Castelo e agora assume essa função da CAEMA, né, que é uma missão aí muito inglória, né, um desafio muito grande para o Marcos Aurélio, mas tem toda a capacidade para isso. Olha só, o Diego Rocha, eu quero chamar a atenção aqui, a Agricultura Familiar, a SAF, antes comandada pelo Rodrigo Lago. O Diego é uma indicação do André Fufuca, não é isso? É isso, André Fufuca, né? Na verdade, ali mostra, inclusive, um enfraquecimento de alguns ex-auxiliares do governador Flávio Dino. Porque, por exemplo, essa SAF deu também uma confusão aí, porque o antigo secretário Rodrigo Lago esperava que ele fosse manter ali alguma ingerência com o indicado dele, não foi, não aconteceu. Um outro também que me chama a atenção é o Sebastião Madeira, chefe da Casa Civil, porque, inclusive, o chefe da Casa Civil anterior era o Galdino, né? Pessoa de confiança do governador Flávio Dino, ou seja, até o próprio governador Flávio Dino perdeu espaço na nova composição do governo Brandão. Outros nomes que é possível também a gente fazer uma observação em relação a essa perda de espaço e que não aparece nessa lista aí, mas é importante, é o Carlos Lula, da Saúde, que não conseguiu manter um indicado seu, perdeu espaço, e o outro é o Cleiton Noleto, que perdeu espaço para um indicado... Quem foi o indicado do Cleiton Noleto lá? MDB, o Aparício, né, Bandeira? O Aparício... É infraestrutura, né? MDB. MDB, o Aparício, mas ele tem... na verdade, ele é um aliado histórico do Brandão, né? O Aparício, um aliado histórico do Brandão. Então, é só para poder a gente fazer essas observações, que assim, quem estava pensando em manter ainda algum tipo de feudo no governo, poucos conseguiram. Nós falamos aqui ontem a respeito da Joslene, que é esposa do deputado federal Márcio Gerri, que permanece no lugar dele na CECID, a Karen Barros, que permanece no feudo do Duarte Júnior, que é o PROCON, ou seja... vivemos uma época parecida com as capitanias hereditárias, onde uma coisa vai herdando de um para o outro, 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 só troca e tal. Mas gente como o Carlos Lula não conseguiu isso, Cleiton Noleto não conseguiu, Rogério Cafeteira também não conseguiu, que no caso da SEDES, que foi uma indicação... na verdade, do esporte, né, Rogério? Do esporte, Eu vou mostrar daqui a pouco o outro quadro, pois que tem o esporte lá. O esporte que indicou foi o Fábio Macedo. Pronto, é isso, em negociações políticas. E no caso da SAF, era o da Agricultura, o Rodrigo Lago, ele queria que fosse o Ivaldo Rodrigues, né? E não foi, ou seja... parece que aquilo que havia sido combinado ou não foi combinado direito ou não foi cumprido. Eu acho que o Ivaldo continuou como adjunto, se eu não me engano, né? Continua como adjunto. Tipo assim, tem as coisas que você recebe um prêmio de consolação para ficar quietinho. Esse aí também é o primeiro escalão, né? Tem o segundo escalão. E ainda tem secretaria que a briga está grande por lá. Vamos ver agora o segundo quadro aqui com outros secretários. Vamos lá? Para a gente fazer a análise desse aspecto aqui. Daqui a pouco a cúpula da segurança, a gente mostra que ficou no Corpo de Bombeiros, enfim. Vamos para o próximo? Isso, vamos lá. Agora sim... O Luiz Joaquim, chefe de gabinete do governador. Daniel Brandão, secretário-chefe da assessoria especial do governador. O deputado Rubens Pereira Júnior, na articulação... Aliás, esse é o pai, né? O Rubão. Rubens Pereira, o pai, no caso, o Rubão, na articulação política. Cíntia Mota, como secretária extraordinária de articulação das políticas públicas. Rodrigo Maia continua lá na Procuradoria-Geral do Estado. Amanda Costa, Direitos Humanos e Participação Popular. Paulo Matos no turismo, Naldir Lopes no esporte e lazer e Paulo Vitor, o vereador Paulo Vitor, eleito, aclamado presidente da Câmara de Vereadores, já assumindo a partir de hoje a cultura com a missão de fazer, inclusive, o São João aí nesse meio do ano, né? Luzia já trabalha com o Brandão há muito tempo, né? Quem sempre é próximo do Brandão já conhece a Luzia ali muito próxima dele. Nós temos Rubens Pereira na articulação política, né? Também no próprio Brandão aí. Ali, na verdade, ali era uma indicação do grupo do Rubens, né? Também ali, o Ricardo passou por lá. E ele já vinha fazendo esse trabalho de articulação, né? Aliás, exatamente. Vale a pena dizer que, nesse caso aí, o Rubão, ele tem grande trato, muita competência com essa área, viu? O Rubens Pereira, pai. Cíntia Mota foi remanejada ali. Rodrigo Maia continua. A Amanda Costa, é uma jovem, né? Também, é uma jovem... dessa área também dos direitos humanos, ligada também ao Chico Gonçalves, aquele grupo todo ali da Secretaria. Paulo Matos, do Turismo, Cidadania, né, indicação da Cidadania também.
Naldir Lopes, indicação do Fábio Macedo. E o Paulo Vitor nós já sabemos, né? Aí, A gente já tinha adiantado aqui Já a tinha questão do adiantado. Paulo Vitor, né? É. Foi Eduardo que trouxe essa informação, não foi Eduardo? Foi tu, né? Eu acho que sim. Só falando alguma coisa a respeito dessa questão dos nomes para a secretaria, assim, não dá pra, você pode concordar ou discordar, né? Eu não falo nem do Geisael ou do John, as pessoas que nos acompanham. Agora, sim, eu acho que de certa forma houve uma coerência. Claro que um resgate aí de políticos que já fazem parte da política antiga aqui do estado do Maranhão, mas pelo que a gente vem debatendo, analisando aqui, pelo menos o Brandão, em relação a essa questão de quem já é próximo dele, de quem já trabalhou com ele, pelo menos ele manteve essa questão da coerência, né? De que ele montou uma equipe de confiança dele, até porque ele que é o governador. Se as pessoas concordam ou não, aí já é outra coisa. Agora também tem que ver essa questão de ser técnico, né? Fazer pela secretaria, porque só assumir a secretaria pela questão da amizade não vale, né? Tem que trabalhar agora pela secretaria, e tem secretarias aí que de fato precisam melhorar muito o desempenho. Claro que não todas, mas algumas secretarias precisam melhorar o desempenho. Lembrando também que houve aquela questão do apoio, claro, os partidos são importantes, queriam espaço no governo, e isso também tem que ser colocado em conta, né? Como é que ficou a Secretaria de Comunicação, Gisele? Você tem informação? E a Secretaria da Mulher também estava tendo uma briga grande lá, uma queda de braço da Secretaria da Mulher para a indicação lá, né? O governador Brandão está fazendo os anúncios através das redes sociais, especialmente do Twitter, e o pessoal até brincava que ontem tinha secretário que estava no F5 direto, né? Atualizando. Doido para ver se... boa. Mas assim, a dúvida Saber que se o fica... Brandão tinha tweetado, né? não é mais nem de hora oficial, né? atualizar. Não é mais de hora oficial, agora é Twitter, né? Twitter. Então assim, de fato, algumas pastas, o fato de o Brandão não ter anunciado ainda demonstra realmente que há alguma coisa ocorrendo nos bastidores, algum tipo de disputa. Então, teve gente que não dormiu essa noite puxando para baixo o celular para atualizar o tweet do Brandão. E a gente está exatamente aguardando aí. Alguns nomes para comunicação, eles já foram ventilados, como o da jornalista Carla Georgina, já se falou também do Sérgio Macedo, antigo secretário de comunicação do governo Rosiana Sarney, e a gente sabe que o Brandão tem essa proximidade com o Grupo Sarney, muitos estão voltando para dentro do Palácio dos Leões, pela porta da frente, pelo Brandão, então não é de se estranhar alguns nomes já ventilados. Seria muito natural até, não vai mais haver espanto. Só é bom lembrar, Adalberto, fazendo justiça aqui rapidamente, que alguns secretários deixaram o cargo não só por um pedido aí, ou por uma decisão do próprio governador agora, Carlos Brandão, é porque tiveram que se descompatibilizar, porque já serão candidatos naturalmente, então teriam que deixar a secretaria. Mas aí, Eduardo, nesse caso, é como a gente falou, ó, alguns já tinham gente indicada para ficar e tal, e o Brandão não o deixou. O Brandão colocou, fez ali, foi no pragmatismo, no fisiologismo, colocou alguém indicado por um partido que veio para dar apoio, como é o caso do Fábio Macedo, como é o caso do André Fufuca. Então, foi a análise que nós fizemos num quadro anterior, né? Ou seja, Carlos Lula tinha o seu indicado para a saúde, não foi. Rogério Cafeteira também perdeu espaço na Secretaria de Esporte. O Rodrigo Lago perdeu também a SAF. E, enfim, mais ou menos, tá? Mais ou menos. No caso da mulher, Adalberto, você perguntou, Sim, pois né? não. Há uma disputa de bastidores, segundo informações, ainda de ontem, que a esposa do Francisco Najib, a Agnes, era uma indicada, cotada, mas a Ana do Gás também quer manter o espaço, né? Então tem essa disputa aí do grupo da deputada Ana do Gás, que era secretária, inclusive, com a esposa do Francisco Najib, né? Ali, então, a Agnes pode ser até resolvido hoje ainda quem ficará com essa secretaria. A gente lembra que o Najib foi para o Detran, saiu, foi um dos primeiros pedetistas a aderirem ao Brandão, a gente lembra disso, não é? Na esperança de permanecer no Detran. Isso. Aí, tomou um raspa. Até conversava com o Najib, umas semanas atrás, e perguntava, ele disse que para ele fazer diferença nenhuma ficar no Detran mais 15 ou 20 dias, porque ele sairia para ser candidato a deputado. Mas é claro que ele vai querer também, óbvio... espaço no governo. Espaço, né? E a Ok. mulher dele pode ser, a esposa pode ser indicada para a Secretaria da Mulher. Ok. Vamos agora para a cúpula da segurança. Coloca na tela, a gente até anunciou já ontem, adiantou aqui alguns nomes, mas agora a gente teve o complemento aí, o próprio Carlos Brandão usando as redes sociais, anunciando aí o Coronel Célio Roberto para o comando do Corpo de Bombeiros Militar, no caso continua, né? O comando-geral da Polícia Militar do Estado com o Emerson Bezerra e o subcomandante-geral será Aritanã Lisboa. Então, por enquanto, são esses os nomes já divulgados agora, já fechada essa situação. Aí, em relação à segurança, Eduardo, alguma observação?
Olha, a gente já tinha falado aqui sobre a questão do secretário de segurança, né, que Sim. foi escolhido. Aí o Corpo de Bombeiros manteve, né, o Coronel Célio Roberto, ao meu ver, fez um trabalho, é muito difícil o trabalho, a gente tem que também ser justo, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros, essas enchentes aí que tiveram também, que depois já vem queimadas, enfim, é um trabalho muito grandioso, eu não falo só pelo comando, mas enfim, pelos próprios bombeiros militares, de fato são profissionais que ajudam muito a população e se manteve. Então é porque o Carlos Brandão, além de ser muito próximo, o Coronel Célio Roberto, então é porque está gostando do trabalho que vem sendo feito pelo Coronel Célio Roberto. Ele não vai ser candidato, não, o Coronel Ele era Célio? É isso que eu estava pensando Ele aqui era também. pré-candidato, desistiu da candidatura. Desistiu, Ele né? era pré-candidato, isso. A Ele era deputado. pré-candidato a deputado. Estava isso. lembrando disso aqui também. E a questão do Emerson, eu não conheço tão bem assim, sei quem é, mas não conheço profundamente. A questão do Aritanã Lisboa, essa sim eu queria destacar. É uma pessoa que a gente convive bastante, inclusive já tivemos a oportunidade de participar de várias reportagens, conversamos com ele bastante. É uma pessoa muito técnica, é um policial muito Operacional, operacional, muito operacional, então é um bom nome aí para assumir o subcomando da Polícia Militar. Olha, porreta os 3 nomes, viu? A verdade é essa. Para a gente que acompanha o trabalho desses nomes aí, do Coronel Célio, o Emerson também, o Aritanã, são 3 nomes porretas. Vamos para o intervalo, a gente está aqui em cima da hora, 1h e mais 41 minutos. Vamos para o intervalo, na volta a gente fala de buracos que causam transtornos aos motoristas que trafegam pelas MAs da região tocantina. Não é só lá não, a gente vai aqui fazer outra lista aqui das MAs, como é que está a situação no Maranhão inteiro. A gente fala sobre o assunto já, depois do intervalo, um instantinho só, viu? 1h mais 44 minutos, você ligado no rádio e na TV também. Que bom ter a sua companhia depois do almoço, né? O pessoal já almoçou e tal, aquela sobremesa, aquele pedaço de goiabada cascão. Eu fui falar em goiabada cascão, quase me mataram. Você sabe quanto é que está o preço de uma goiabada cascão, meu amigo? Então, né? Então, fazer o quê? Come uma bananinha aí depois do almoço e dá aquela segurada. Chupa uma laranja, né? Laranja está no preço, ainda dá para comprar. Doce de leite de São Bento. Doce de leite de São Bento. Vai trazer para nós, nosso Geisael. Fora o mocotó que a mãe dele vai preparar. 1h e 45 minutos. Você ligado aqui no Jornal da Difusora. Vamos lá, a gente vai trazendo as notícias aqui, claro, dos bastidores da política, mas com leveza, porque afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Olha essa notícia, você já sabe, a Receita Federal prorrogou o prazo final para a entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Mas o detalhe é que assim, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Aí ela abriu. Como agora prorrogou? Agora eu vou deixar... Não pode ser assim, pelo amor de Deus. Quem está com a gente ao vivo é o Ciro, que com certeza a essa hora já enviou sua declaração de imposto de renda, está tudo certinho. Conheço o Ciro Mineiro, já tudo organizado, planejado. Foi isso, Ciro? Boa tarde. Boa tarde. Não mente. Boa tarde, Adalberto, a você e a todos aí no estúdio. Claro, para o pessoal de casa também. Nem tanto, Adalberto, organizado nem tanto, mas já enviei, já garanti aí, né, já encaminhei essas informações para a Receita Federal. E a boa notícia, né, Adalberto, é que a Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio de 2022 o prazo final para a entrega das declarações, né, de ajuste anual do imposto de renda, que tem como base os rendimentos obtidos no ano passado, né, no ano de 2021. A data consta na instrução normativa publicada no Diário Oficial da União de hoje, dia 5, terça-feira. O prazo previsto anteriormente era o dia 29 de abril, ou seja, no final desse mês. De acordo com a Receita Federal, o objetivo da prorrogação é diminuir eventuais efeitos da pandemia da Covid-19 que possam dificultar o preenchimento do envio das declarações, visto que alguns órgãos e empresas ainda não estão com seus serviços de atendimento totalmente normalizados. Olha só, Adalberto, até o final de março desse ano, a Receita Federal contabilizava quase 6 milhões de declarações de imposto de renda de pessoa física entregues. A expectativa é de que mais de 34 milhões sejam enviadas até o final desse prazo, que, como a gente disse ainda há pouco, né, foi prorrogado para o dia 31 de maio. De acordo com as regras, estão obrigadas a apresentar a declaração de ajuste anual os cidadãos que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. Então fica mais aí nessa essa boa notícia, né, para alguns brasileiros. A gente sabe que muitos brasileiros e muitos maranhenses deixam para a última hora, né, para enviar aí a declaração do imposto de renda. Então esse prazo foi prorrogado mais tempo para que as pessoas possam se organizar e enviar as declarações, essas informações, Adalberto,
antes do dia 31 de maio. Vamos ver aí se os maranhenses, né, vão conseguir se organizar antes do dia 31 de maio e enviar essas informações. Voltamos com você aí no estúdio, mas já garanti a minha, viu, Adalberto? E você, já garantiu, Adalberto? Confesso que não. Nosso Ciro Mineiro aí, portanto, ao vivo com a gente, trazendo informações aí importantes para nós. Daqui a pouco, a situação do jeito que está, é claro que o salário mínimo vai aumentando um pouquinho, né? Cada vez, tudo aumenta, menos o salário. Mas daqui a pouco, quem ganha um salário mínimo por mês vai ter que declarar imposto de renda, porque a tabela já não é atualizada. Então é complicado, né? É bem injusto esse imposto que é cobrado. Cuidado com o leão, Ciro Mineiro, né? E os colegas aqui também, todos, não, os três aqui já estão em dia com o leão. 1h48, 1h48, a gente vai para Caxias, o Zé Carlos está por lá, porque começou ontem a campanha de vacinação. Aliás, são as campanhas, né? Contra a influenza e o sarampo também. O Zé Carlos, dá os detalhes para nós. Boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a todos. Pois é, essa campanha já está acontecendo em todas as unidades básicas de saúde aqui de Caxias. E atualmente, apenas 2 grupos prioritários estão sendo vacinados: os trabalhadores da saúde e também os idosos com 60 anos ou mais é que podem tomar a vacina contra a influenza. Já a vacina do sarampo é exclusiva nesse primeiro momento para os trabalhadores da saúde. A gente conversou com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui em Caxias sobre essa vacinação. Vamos ouvir. Então, informamos que a vacina da influenza nova, nessa versão 2022, que já pega os vírus circulantes do ano passado para cá, já vai estar disponível agora, dia 4 de abril, nas UBSs. Sendo que o primeiro público vai ser os idosos, né, de 60 anos a mais, e os profissionais da saúde. Aí depois, gradativamente, vai sendo incluídos todos os outros grupos. E nós estamos aí nessa fila, prontos também para receber a vacina assim que chegar o nosso momento. É com você, Adalberto. Obrigado, Zé Carlos, pelas informações. De Caxias, da região dos Cocais, a gente vai para a região Tocantina, rapidinho, porque por lá, olha, a situação está fácil não, hein? Buracos causam muitos transtornos nas rodovias estaduais que cortam a região Tocantina. Não é isso mesmo, Marcelo Júnior? Boa tarde. Oi, Adalberto. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal da Difusora. A situação está muito delicada e muito difícil para os condutores que precisam transitar nas rodovias estaduais aqui da região Tocantina, uma das mais importantes do Maranhão. Por onde esses condutores passam é buraco em cima de buraco. No acesso entre Imperatriz e Davinópolis, na MA 128, o problema é tão grave que há risco de rompimento da rodovia. Outro problema observado é na ligação entre Imperatriz e as cidades de João Lisboa, Senador La Roque, Buritirana e também Amarante do Maranhão. Por ali é a rodovia MA 122. E um dos trechos mais críticos está no percurso entre João Lisboa e Senador La Roque, pouco mais de 14 quilômetros. Os motoristas reclamam de buracos e também a grande quantidade de lama na pista. Realmente uma situação delicada. Vale reforçar que essas estradas são de responsabilidade do governo estadual e até agora nenhuma solução chegando para resolver esse dilema dos condutores. Adalberto, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Marcelo Júnior. Daqui a pouquinho começa o Jornal da Difusora em sua primeira edição lá em Imperatriz, tá bom? Ô, Diocutri, a última, vamos falar da questão lá de Timon, como é que está a situação lá em relação à justiça, que informação você tem sobre a situação lá da Câmara em relação à LOA? Da eleição da mesa diretora, Adalberto, onde nós falamos da LOA, não é? Isso. Que o presidente já cumpriu uma decisão. Agora a mesa diretora. A LOA, portanto, foi válida, foi aprovada pela Câmara, não tem nenhum problema, não é? Agora vamos falar de eleição. Havia um problema lá em Timon, que estava demorando a colocar ali na pauta a votação para a composição da nova mesa diretora daquela casa, não é? E depois de uma decisão judicial, os vereadores ali, aliás, da prefeita Dinay Veloso, pediram para que fosse feita a eleição. O vereador Wilmar Rezende, ontem presidente da casa, já afirmou, garantiu que sim, vai realizar a eleição, mas só em novembro, né? Só no mês de novembro, segundo ele, vai colocar em pauta, ou seja, então os vereadores já queriam antecipar aí a eleição na Câmara, mas conseguiram uma vitória parcial, ou seja, com isso o presidente disse que vai realizar a eleição ainda esse ano, né, ainda em novembro. Okay. Mas isso vai gerar ainda muita discussão ali por parte, porque
a base da prefeita tem maioria e quer eleger logo um novo presidente. A gente vai acompanhar. Quem está chegando agora é Jéssica Lima com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Foi realizada a primeira Assembleia Municipal de Cultura em Santa Quitéria do Maranhão, organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo. O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal e a presença de representantes de todos os segmentos da cultura quiteriense. Na oportunidade, foram discutidas pautas sobre a aplicação de recursos no município e realizada a eleição de 4 delegados que representarão a Secretaria de Cultura na escolha do novo Conselho Estadual de Cultura do Maranhão, que acontecerá em Caxias no próximo dia 29 de abril. Durante o evento, o secretário municipal de Cultura e Turismo, Adenildo Fernandes, aproveitou para reafirmar o compromisso de sua equipe e também da gestora Sâmia Moreira para resgatar a identidade cultural do povo quiteriense. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um vídeo aqui de um prefeito do interior do estado que está acusando de politicagem deputados aqui do Maranhão. Sabia dessa? A gente vai falar sobre isso já depois do intervalo. Vamos falar também aqui sobre a situação ainda em relação ao plano diretor. Vamos falar ainda aqui também do... trazer mais detalhes para você a respeito do Laésio Bonfim também. Já, depois do intervalo, as notícias dos bastidores da política, os corredores do poder aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Um instantinho só. Já voltamos, faltam 2 minutos para as 2 horas da tarde. Você está com a gente no rádio? Tá sim. Na TV também, a Difusora indo mais longe para ficar mais perto de você com muita informação, unindo o Maranhão através da informação. Hoje o pessoal já mandou mensagem aqui dizendo, é o Clube do Bolinha mesmo. A nossa Kate volta amanhã com a gente, mas tem aqui hoje Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gesael Max, no Clube do Bolinha do Jornal da Difusora, apelidado aí pelos nossos telespectadores já, né? Vamos em frente hoje, vamos terminar mais cedo, às 2h14. A gente encerra hoje aqui o nosso Jornal da Difusora, tá bom? Mas vamos junto, tem muita informação ainda nesse bloco para você, hein? Você já pensou em morar pertinho da praia, amigo? Você que está assistindo a gente aí, ouvindo no rádio, você já pensou em morar pertinho da praia? E mais, e não é só pertinho da praia, não. Pagando prestações que cabem aí, ó, no seu bolso. Chegou a sua hora porque o Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI, registro grátis, condições especiais, facilidades no seu financiamento, área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida, 991-090335 ou 99188-4845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar, é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Vamos lá, vamos em frente com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Gesael Marques tem prefeito reclamando que estão fazendo politicagem. Acusou aí 2 deputados, Gesael. Olha, melhor do que a gente começar falando, é bom que a gente veja logo o vídeo lá do prefeito de Aldeias Altas. Vamos lá, coloca aí pra gente ver. Vamos lá, vamos ouvir o prefeito. Onde o deputado Adelmo e o deputado Márcio Gerri tentam entrar de uma forma truculenta na nossa cidade, para tentar fazer politicagem com obras do governo do estado. Agora vim aqui fazer politicagem, vim aqui esperar as máquinas, vim aqui tocar foguete. Tanto o assessor Fernando Mendes, como 3 vereadores querendo fazer politicagem em cima aqui da nossa gestão. Deputado Adelmo, deputado Márcio Gerri, procurem me respeitar, que eu sou um cidadão de bem, eleito pelo povo de Aldeias Altas. E aqui vocês não vão fazer politicagem nojenta, barata aqui com o nosso povo não, tá bom? Fica aqui o meu recado para vocês dois. 2 deputados que tiveram 4.000 votos aqui e nada fizeram. E agora, em cima da política, em cima da eleição, querem vir aqui fazer serviço
porco, serviço nojento para tentar conquistar o voto da população. Quero aqui aproveitar para dizer ao deputado Adelmo, ao deputado Márcio Gerri, que procure respeitar um homem que foi eleito com 7.212 votos. Aqui não é a casa de vocês que vocês chegam lá mandando, não. Aqui tem que ter ordem, tem que respeitar. Está no rádio essa voz do prefeito Kedson Lima, lá de Aldeias Altas, João Coutrinho. Está chateado o prefeito. A gente está muito valente, não é? Muito valente o prefeito, desafiando o Márcio Adelmo. Mas ontem o Márcio Gerri conversou com ele, né? E o Márcio Gerri disse o seguinte, que o prefeito foi muito cordial, né, na ligação por telefone, muito cordial, muito tranquilo. Esse leão todinho aí, e não é, pois é. Aí o Márcio Gerri disse que estranhou, porque no telefone ele foi manso, educado. No telefone é cordeiro. Um cordeiro, né? Uma tchutchuca. Tchutchuca, muito tranquilo. E que estava tudo resolvido, tranquilo. Foi um erro de comunicação, porque mudança de governo, né? Tá havendo uma mudança de governo aí, uma transição, houve um erro de comunicação e estava tudo resolvido, né? O Márcio Gerri, então, não entendeu aí porque desse tom raivoso aí do prefeito, já que o Márcio explicou pessoalmente a ele a situação e ele também entendeu e foi muito cordial, respeitoso, né, educado com o próprio Márcio Gerri. Queria só lembrar antes do Gisel, que agora é impressionante nesse período aí no ano de eleição, a culpa dos coitados dos comunicadores, né? O Roberto Rocha, o senador, outro dia culpou a assessoria dele de dar uma informação equivocada. Agora o Márcio Gerri diz, o problema foi comunicação e tal, acaba pagando o pato, né? Mas olha, para além de quem tem ou deixa de ter razão nesse caso, esse é só mais um caso que deixa explícita a relação promíscua existente, algumas relações promíscuas existentes na política. E entendo você, cidadão, que muitas vezes sente nojo de políticos, com razão, e sente nojo da política, nesse caso sem razão, porque a política ela não é boa ou ruim, ela é uma ferramenta. Ela é um instrumento e ela pode se tornar boa ou má na mão dos políticos. É como uma chave de fenda que você pode usar para afrouxar ou apertar um parafuso, nesse caso fazendo bom uso da ferramenta. Ou você pode usar uma chave de fenda para machucar alguém, nesse caso fazendo mau uso da ferramenta. Então a culpa nunca é da ferramenta, não é da política, a culpa é dos políticos. E lamentavelmente, esse tipo de ação, não me refiro especificamente a essa, mas de utilizar obras públicas em ano de eleição para se promover, isso faz parte, infelizmente, do mau uso da política. E digo uma coisa a você de casa, quanto mais canalha, quanto mais sem vergonha, quanto mais patife e mentiroso é o político, mais chances ele tem de ter sucesso dentro da política. Mas isso é responsabilidade sua, eleitor, minha, eleitor. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui para você. Grave esse vídeo aqui, ó, com o seu celular, da forma como você quiser. Grave o que eu vou dizer agora. Em São Luís, em 2022, neste ano, quando acabarem as eleições, o deputado mais bem votado da capital será o mais canalha, o mais vagabundo, o mais mentiroso, o mais patife e o mais dissimulado. Quando acabar a eleição, resgate esse vídeo e pegue o resultado da eleição e o vídeo que eu acabei de falar aqui. Pedi um suco de maracujá depois dessa. São 2 horas e mais 4 minutos, 2h04, você ligado aqui acompanhar na o trabalho, TV né, Gisel? Para ver se o Gisel está falando a verdade mesmo, que de fato às vezes acontece muito, né? Ou o histórico dele, já da agora. Ou o histórico, se for mais votado, de repente já for deputado de mandato, né? Eduardo Ericeira, vamos aqui girar com as informações. O senador Roberto Rocha elogiou e depois criticou o governador Brandão. Como é que foi? Explica pra gente. Pois é, Adalberto. Eu queria até que colocasse já o print aí a imagem, né? Do Twitter aí do senador Roberto Rocha. Engraçado que no dia 1º de abril, a gente lê o pessoal do rádio aí, popularmente é conhecido como Dia da Mentira, né? Não sou eu que estou colocando, popularmente é conhecido como Dia da Mentira. Dia 1º de abril, um dia antes do governador, agora governador Carlos Brandão, assumir, ele assumiu no dia 2, né? No sábado, o 1º de abril foi na sexta, o 2 de abril foi no sábado. No 1º de abril, um dia antes, o senador Roberto Rocha colocou o seguinte, aí com certeza o governador Carlos Brandão ficou muito satisfeito, muito feliz, né? Governador Carlos Brandão, desejo-lhe sucesso em sua empreitada como mandatário número 1 do estado do Maranhão. Inspire-se nos desejos e um projeto jamais afaste das pessoas que clamam por um desenvolvimento tão bom quanto o nosso para um projeto verdadeiro. Inclusive colocou um projeto nosso, né? Para um projeto verdadeiro. Isso foi no dia 1º de abril. Dia 1º de abril, na sexta-feira. No sábado, dia em que o governador Carlos Brandão tomou posse,
O próprio senador Roberto Rocha tuitou isso, coisa de 24 horas, até menos de 24 horas depois, colocou o seguinte: ouvintes e telespectadores. O agora governador do Maranhão já tinha inclusive tomado posse, né? Porque colocou o agora governador do Maranhão. Nem usou o nome Brandão, né? Usou o agora governador do Maranhão. Já usou depois, em tom até de ironia. O agora governador do Maranhão diz que fez em 6 meses o que não em 7 anos e meio. Qual a mágica? Será o Brandão Copperfield? Quer dizer, o senador, diante de uma situação como essa, eu imagino que até os seguidores aí, as pessoas que acompanham a política, devem se perguntar: mas de que lado que o Roberto Rocha está? Ou ele está torcendo, ele torce, é a favor aí do governador Carlos Brandão assumir, porque um dia antes do governador tomar posse, no dia 1º, no caso, ele elogiou, falou em verdades, para se inspirar, quer dizer, usou termos bacanas, foi gentil, né? Elegante, torcendo, inclusive, pelo mandato do governador Carlos Brandão. Um dia depois, inclusive no dia da posse, foi inclusive até deselegante com o governador Carlos Brandão, ele chamou o governador de Brandão Copperfield. Para quem não sabe, Copperfield é o ilusionista, né? O mágico. E aí brincou com o governador, quer dizer, é muito chato uma situação como essa. Inclusive, ele é senador da República, né? Qual era o dia 2 da semana? Qual era o dia 2? É o sábado. Sábado. Tu sabes o horário desse tweet, não? Assim, dá pra ver o dia, né? Mas eu acho que o horário foi depois da posse, né? Porque ele falou já, o agora governador do Maranhão, né? Eu vou entender isso, eu vou entender. Num sábado, depois das 18 horas, sabe? Um esquisinho com gelo, entendeu? Relaxado. O cara fala escreve essas bobagens. Senador, largue o celular, senador. Quando você tiver com um uísquezinho no final de semana, largue o tweet. Será que foi a assessoria do governador, do senador? Porque a assessoria de novo errando. Ele emitiu uma nota que vamos estar aqui em defesa né? dos nossos colegas profissionais de comunicação. Pô, bicho, tudo bota a culpa no estagiário, bota a culpa no assessor de comunicação. Jornalista, pelo amor né? de Deus. Só os comunicadores são incompetentes numa história dessa. Agora, tem que se admirar, né? Elogia um dia antes, quando toma posse... não está torcendo, critica, enfim. Só lembrando que eles já foram colegas de PSDB por muito tempo, né? Já estiveram no mesmo partido há muito tempo, o Roberto e o próprio Brandão. Inclusive foram colegas de Câmara também, eu acho. Então isso não passa de bicada de tucano. Hoje ele deu uma entrevista, inclusive, dizendo que quando recebeu o PSDB, o Carlos Brandão foi na minha casa, no jantar na minha casa, me agradecer. Foi lá, ele foi lá. Já deu uma entrevista hoje falando sobre isso. Você que o Roberto que deu o PSDB para o Brandão, foi isso? Que é o primeiro Twitter. O segundo já ninguém mais deu para ninguém, então, né? Vamos lá. 2h mais 8 você ligado aqui no rádio e na TV, no Jornal Difusora, em sua primeira edição. Olha, gente, a Prefeitura de São Luís apresentou hoje em coletiva um novo plano diretor da cidade. O estudo apontou um crescimento na zona rural da cidade. O documento vai ser encaminhado, claro, à Câmara de São Luís para apreciação dos vereadores. Durante a coletiva, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, deu detalhes quanto às alterações feitas no plano diretor da cidade. Um trabalho que levou 1 ano e 3 meses para que pudesse ser apresentado com as devidas correções. Para a readequação dos mapas, era necessário levar em consideração e inserir áreas de risco, por exemplo, mas principalmente ajustar os perímetros urbanos. São Luís vai ter o seu novo plano diretor, mas um plano diretor atualizado, com as novas áreas de risco, e por isso nós tivemos que pegar o ano de 2021 inteiro para fazer realmente a identificação e a atualização dessas áreas de risco. E o mais importante de tudo, um plano diretor que vai ter o equilíbrio necessário entre o desenvolvimento e o respeito às comunidades da nossa área rural. Com base no plano diretor encaminhado para a Câmara Municipal em 2019, São Luís era definida como 62,53% de área urbana e 37,47% de área rural. Com os ajustes feitos agora, 56,55% foi definido como pertencente à área urbana e a área rural passou a ocupar mais espaço, 43,45%. O novo plano diretor será encaminhado ainda nesta terça-feira para a Câmara Municipal. A expectativa é de que a matéria seja analisada e discutida pelos vereadores dentro de poucos dias. Nós estamos confiantes que com a maior brevidade e celeridade a gente vai atualizar esse plano diretor, porque se faz necessário para que os avanços na cidade possam ocorrer de forma responsável, organizada, e a gente espera que com a máxima brevidade a gente possa pautar e apreciar o plano
plano diretor. Com as definições do que de fato é área urbana e área rural por meio do novo plano diretor, a Prefeitura de São Luís ressalta que será possível direcionar políticas públicas atendendo com muito mais eficiência às demandas da população da capital. As que são de área rural terão os investimentos voltados para a área rural e aquelas da área urbana terão os investimentos voltados mais para a área urbana. O importante é que esse assunto possa ser apreciado pela Câmara Municipal, da forma como foi dito aqui pelo nosso presidente, e que volte o mais rápido possível para que haja sanção e a gente entregue esse sonho para a cidade de São Luís, que é o novo plano diretor. Vamos lá, estamos chegando aqui ao nosso finalzinho do programa. Eduardo Ericeiro, alô para o pessoal que acompanha a gente, Eduardo. Pois é, tem muita gente aqui, Adalberto. O Alessandro, a Raimunda, o José, falando de Coroatá, falando aqui do bairro do São Raimundo, também com o Abenil. Bastante gente. Ficou uma pergunta aqui, Adalberto, que eu acho que é legal colocar, que a gente estava debatendo sobre essa questão de secretarias, o pessoal perguntando com quem vai ficar o Porto do Itaqui, que no caso é a EMAP, né? Que também é uma parte importante. O Porto do Itaqui é importante mesmo quem fez a pergunta, o telespectador, porque, na verdade, o Porto do Itaqui e o Detran foram negociados em troca de apoio do PP, do André Fufuca. Então, ficou acertado que um ia ser indicado pelo André Fufuca e o outro seria indicado pelo Ciro Nogueira. Como o Detran dá muito na cara que o Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, indicasse, ia ficar muito na cara porque ele quer botar alguém de fora, então ficou negociado que ele indicaria a EMAP. Então, deve vir aí alguém indicado de fora, porque lá, como assim? O Detran chama muita atenção, né? EMAP fica tudo mais escondidinho, mas eu já estou abrindo o jogo aqui. Então, provavelmente vai vir alguém de fora, indicado pelo Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, e isso num acordo com o Brandão, em troca de apoio. A gente vai encerrar agora, John, rapidinho, só aquela informação do Laésio, que diz que aceita o Roberto Rocha na chapa, sim. Só que ele como candidato a governador, né? Ele falou isso na coletiva ontem, né? Ele falou na coletiva ontem, Adalberto, que até são águas passadas, esquece o que aconteceu no passado, mas desde que... Perdoou, não é? Ele disse que aceita fazer uma chapa com o Roberto, desde que o Roberto seja senador, não é? E ele ainda foi perguntar sobre a questão do Bolsonaro, né? O Laésio. Ele disse que é apoiador do Bolsonaro, mas que, acima de tudo, né, ele respeita quem também tem posições diferentes. E que o debate vai além dessa questão de esquerda, de direita, né, que está pensando, segundo ele, no bem do povo do Maranhão, né? Então, o que pode acontecer? Pode haver essa formação aí de uma chapa bolsonarista aqui, Laésio, né, junto com o Roberto Rocha. Na política não há amigos, apenas conspiradores que se juntam. E da eleição dele, né, também, porque ele quer direita e esquerda, né? Então, eleição, né? No primeiro lugar. Como diz aquele ditado árabe, até amanhã.